Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Vocês gostam de Black Mirror? Então fique aí que já já será sobre mais um episódio dessa série. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre Bandersnatch, o mais novo episódio de Black Mirror, que é um episódio bastante interessante porque ele é no estilo escolha a sua própria aventura, ou seja, você tem o poder de influenciar no final do filme baseado nas suas próprias decisões, como em jogos como os do Walking Dead, ou mesmo Detroit Become Human, Heavy Rain, etc. Nesse vídeo aqui eu já vou abordar o tema com spoilers, falando para vocês quais são os finais principais, com certeza vou estar faltando um ou outro aqui, porque basicamente eu sinto muita dificuldade de fazer a crítica desse filme sem ser da perspectiva da história que eu consegui a partir dos meus finais. Então eu dei uma fuçada bem profunda no filme, assim, cerca de duas horas e meia, fuçando para ver se eu conseguia a maior parte dos finais, e eu cheguei à conclusão que tem dois finais que eu considero oficiais, digamos assim, porque são dois finais que resolvem os conflitos da história de forma mais abrangente e definitiva. Então, primeiro eu vou falar para vocês um pouco sobre cada um dos finais, ou sobre os grupamentos de finais que temos diferentes, e depois entrar na crítica do meu final específico que eu tive. Então, Bandersnatch acompanha a história de um desenvolvedor de jogos da década de 80, mais especificamente 1984, que está fazendo um jogo chamado Bandersnatch, baseado no livro de mesmo nome, escrito pelo Jerome F. Davis. Esse livro é um livro do estilo de Choose Your Own Adventure, então o filme já começa meio meta nesse sentido, né? Porque você está escolhendo sua própria aventura sobre um cara que está fazendo um jogo de escolher sua própria aventura, que é baseado num livro Escolher Sua Própria Aventura. Então a gente começa já com a situação bem meta, digamos assim, e a partir disso a gente tem várias escolhas que interferem diretamente nos resultados que o protagonista vive. Mas não tanto quanto poderia parecer inicialmente, porque aqui meio que a mensagem do filme em geral é que a gente tem pouca escolha em relação aos nossos resultados finais. A gente tem escolhas que resultam em finais diferentes, mas em última instância todos os finais são muito similares na realidade, e a gente tem uma escolha muito mais limitada do que parece. O filme discute bastante a questão da existência ou não da liberdade de escolha, né, que é um tema bastante profundo. Ele é abordado de forma bem interessante porque a gente vê o impacto disso direto a partir das nossas ações, ou o quão pouco as nossas ações importam em diversos dos finais. Mas você que está querendo saber quais os finais, vamos lá. Basicamente a gente tem vários grupamentos diferentes de finais. A gente tem um final em que o jogo do Stefan recebe a nota 5 de 5. A gente tem um final que o jogo do Stefan recebe a nota 2,5 de 5. A gente tem um final onde o Stefan morre, ou os finais onde o Stefan morre. E a gente tem os finais onde o jogo não é terminado. Então basicamente são esses quatro grupamentos de finais. E um final que eu tive primeiramente, que foi inclusive um dos que eu acho o oficial, foi o que o jogo recebe a nota 5/5. Mas basicamente acontece, nos finais em que o jogo não é terminado, ou o Stefan morre, ou o Stefan quebra o seu próprio computador. Então qualquer vez que você escolhe destruir o seu computador, jogar chá nele, destruir o computador, etc e tal, o filme acaba, o que te leva a um final não tão satisfatório. Em qualquer dos finais também que o Stefan morre, então, por exemplo, temos o final que você segue o Colin em determinado momento, vai até a casa dele, toma LSD e aí você pula da varanda. Nesse você morre, então o filme acaba. Mas temos também um final que eu considero canônico, que você explora um pouco do seu passado com a sua mãe e a partir disso você tem a opção de interferir nesse passado, escolhendo ir com ela para a viagem de trem que resultou na sua morte. Então, esse final ele acaba sendo para mim oficial porque ele resolve todo o conflito narrativo do filme, que era que o Stefan estava desenvolvendo um jogo baseado num livro que ele achou nas coisas da mãe dele, que falava sobre escolhas ou não. Então a gente entra nesse ponto porque ele consegue interferir no passado efetivamente e resolve essa situação, e ao mesmo tempo ele resolve o seu próprio maior trauma de infância, que é a sua motivação de personagem, é o seu ponto mais profundo dentro da narrativa. Então nesse final específico o Stefan vai com sua mãe para o trem, quando você seleciona que você deve colocar a senha TOY
no cofre do pai, porque, na verdade, o pai teve um impacto nesse sentido de pegar o coelhinho, que era o brinquedo do Stefan, e colocar nesse cofre. Então, se você digita a senha Toy no cofre, você volta até o passado e tem a opção de ir com a sua mãe até o trem. Nesse final, então, a gente vê que o Stefan morre junto com sua mãe no acidente de trem, e aí depois a gente tem uma cena no futuro já mostrando o Stefan dentro da sala da sua terapeuta morrendo também. Então esse eu não considero definitivo, e ele é um dos finais que o Stefan morre, que também acaba com a história. Outro final que temos é quando o jogo recebe a nota 2,5. Basicamente, isso acontece porque o jogo não é finalizado no tempo correto. E geralmente isso acontece porque o Stefan matou alguém. Seja porque ele matou o pai dele e foi pego, seja porque ele matou o Colin e foi pego, o diretor lá da empresa de jogos e foi pego. Então, na maioria dos finais ele acaba na cadeia. O jogo recebe uma crítica 2,5, simplesmente pelo fator de curiosidade mórbida. Então, é um final que é bastante, digamos, incompleto, porque ele justamente revela que o jogo fica incompleto devido às ações do Stefan. O final que eu mais gosto particularmente, que foi o que eu tive inicialmente, então eu tenho ali, digamos, uma parcialidade a ele, é o final em que você recebe a nota 5/5 no seu jogo. E basicamente o que você tem que fazer nesse final é quando você mata o pai do Stefan, ou quando o Stefan mata seu pai, você escolhe cortar ele em pedacinhos, que é bem mórbido, mas é Black Mirror, né? Ao invés de enterrá-lo. Nesse final você acaba não sendo pego, tem tempo de terminar o jogo e o jogo é lançado. Obviamente você eventualmente é pego pelas autoridades e acaba ficando na prisão, mas o seu jogo recebeu a nota 5/5, o que desperta a atenção da Pearl, que é uma desenvolvedora de jogos do século XXI, que está refazendo esse jogo para um especial da Netflix. E claro, a Pearl é filha do Colin, interpretado pelo Will Poulter, que é o desenvolvedor que era o ídolo do Stefan, que aparece em diversos momentos do jogo como um personagem bastante importante. E esse não é muito legal porque ele é o mais meta de todos, né? A gente acaba descobrindo que a gente está participando do jogo que a menina está criando em relação a toda aquela cascata de eventos que eu já tinha falado. Então é um final que eu achei bastante interessante porque ele brinca muito com a linguagem que foi utilizada e com a forma que a história é contada, e ao mesmo tempo dá uma história que é narrativamente bem fechadinha. Ela tem um início, meio e fim bem definidos, ela tem o arco do personagem do Stefan bem estabelecido, ela faz com que a gente tenha vingança em relação ao pai do Stefan, porque a gente acaba descobrindo que, na verdade, o pai do Stefan ele está envolvido numa conspiração do governo, então por isso que ele merece ser morto. E nesse sentido acaba que tudo faz sentido. Você consegue finalizar o seu jogo, consegue superar o seu trauma, o jogo é bem recebido, isso gera um momento que a gente está assistindo o filme agora porque ele está sendo recriado por outra pessoa que foi inspirada justamente pelo jogo original. Então esse é um final bastante legal, que recebe 5/5 estrelas. E tem os finais que são um pouco mais zoeiros, que basicamente envolvem você escolher que a Netflix, na verdade, é quem está controlando o Stefan no momento que você tem essa escolha, que ele aparece a escolha lá de você jogar um símbolo aleatório, que na verdade é um símbolo que se ligava muito dentro do contexto do filme, mas basicamente um símbolo lá que é uma escolha sendo dividida em 2 resultados, e ao invés disso você escolhe o símbolo da Netflix, porque isso te leva a uma consulta com a sua terapeuta, e dentro dessa consulta ela fala assim, não, mas se isso for um filme, a gente precisaria de um pouco mais de ação, correto? Aí você fala yeah ou fuck yeah, e basicamente você tem 2 escolhas, ou lutar com o seu terapeuta, ou pular da janela. Se você pula da janela, você descobre que você está dentro do set de Black Mirror, então bastante meta mais uma vez, mas o Theon Whitehead não responde pelo seu próprio nome, ele realmente responde como se ele fosse o Stefan de fato, mas o Stefan fosse um ator. E se você escolhe lutar com seu terapeuta, você luta com seu terapeuta como se fosse um filme de ação, com bastante shaky cam, inclusive, bem no estilo de Ultimato Born, mais um jeito bem pior executado, claro, porque é muito mais para efeito de comédia do que de ação de fato. Inclusive nesse, você tem a incrível escolha de dar um golpe de karatê no seu pai ou chutar as bolas dele. Então, esse é o final um pouquinho mais zoeiro. Então, basicamente, esses foram os finais que eu consegui descobrir aí, por enquanto, nas minhas revisitas ao Bandersnatch, mas basicamente agora eu vou entrar na crítica daquele final que eu considerei o definitivo, que foi o conseguido por mim. Então, basicamente, começando pela direção, eu achei muito interessante como é que os ângulos de câmera e a maneira como é que a câmera se mexe lembram esse estilo de história nos videogames. Então, geralmente são ângulos baixos que seguem o personagem de uma maneira de média distância, assim, que parece que a gente está dentro da história, mas a gente não é efetivamente o foco da história. Então, te dá uma visão
bem imersiva dentro da narrativa, é uma abordagem visual que eu achei bem interessante, especialmente porque ela é bem limpa, assim, dá pra você acompanhar muito bem todas as reações dos personagens às suas escolhas e dá pra ter uma ideia muito legal de qual escolha tomar baseada na reação dos personagens, porque você está acompanhando eles bastante de perto, e ela também é uma experiência muito imersiva, porque realmente quando você tem o twist que o Stefan percebe que ele está sendo controlado, fica tudo muito factível, porque desde o início você esteve próximo da história o suficiente para perceber que você está participando, mas não literalmente aquela perspectiva de primeira pessoa ou então uma perspectiva mais objetiva, que dariam sensações diferentes. Então, nesse quesito, a direção funciona bem demais para mim, especialmente com o resultado que eu tive no final. E essa direção também é muito interessante porque quando você vê que o impacto da sua história ele está sendo refletido diretamente dentro do filme, mas não necessariamente você tem uma escolha tão definitiva assim, parece que o filme está te guiando para um resultado específico, você acaba entrando no mesmo momento psicológico do próprio Stefan, que está tendo dificuldade de entender se ele tem alguma liberdade de escolha ou não. Então realmente funcionou muito bem nesse sentido. Nas atuações, gostei demais do trabalho do Fionn Whitehead. Eu acho que ele faz um trabalho muito bom em interpretar uma pessoa que está completamente perdida psicologicamente, que está tentando buscar sair de algum buraco que ela foi colocada por uma série de traumas, por uma série de situações tanto fora quanto dentro do seu controle, e perceber que às vezes tudo está fora do seu controle ou apenas parte das coisas estão dentro do seu controle. Então ele consegue dar uma atuação com muitas camadas que eu acho que reflete bem a temática da história. Também gostei demais, eu acho que foi inclusive o destaque do filme, da atuação do Will Poulter. O Will Poulter é um ator que eu acho bastante interessante, ele consegue interpretar desde vilões bem desprezíveis a personagens bastante ingênuos e sinceros, e aqui ele faz um personagem que é bem enigmático, assim, um personagem que é bem contra o sistema, e é um personagem bem Black Mirror mesmo, porque ele percebe que ele faz parte de várias dimensões paralelas, etc e tal. Então realmente é um personagem que eu achei bastante interessante, foi super competentemente interpretado pelo Will Poulter. E no roteiro, como eu disse, esse final especificamente, que você consegue 5/5 estrelas pelo seu jogo, é o final que melhor conseguiu englobar aí os conflitos narrativos e os arcos dos personagens em uma só resolução. Então, para mim, ele é o final definitivo, mas claro, o roteiro te dá muitas outras opções para seguir além dessa. De forma geral, eu achei Bandersnatch uma experiência muito interessante da Netflix, é realmente uma obra que eu nunca tinha visto ser feita fora do âmbito dos videogames. Eu achei que pode ser uma nova opção de formato para contar um filme daqui para frente. Em geral, achei que é um filme super legal, apesar de alguns finais serem um pouco incompletos, não trazerem a história como um todo e não resolverem os conflitos. No final que eu escolhi, eu achei que isso foi muito bem resolvido, então em geral vou dar a nota 9 em 10 para Bandersnatch. Belíssima experiência, recomendo a todos. Então é isso aí, sendo espectadores, gostaram do vídeo, cliquem na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados e fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários qual final vocês conseguiram em Bandersnatch, se conseguiram algum outro final que eu não citei, se vocês gostaram, se não gostaram, é sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima.